Boa noite a todos. Que alegria poder reencontrá-los e podermos estar juntos aqui para louvarmos o nome do Senhor e aprendermos da sua palavra. Sejam todos muito bem-vindos, cumprimentamos nossos amigos que estão conectados pelo nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos a mais essa noite onde vamos falar sobre profecias, aqui nessa série que é desse projeto evangelístico chamado Amigos de Oração. E hoje nós vamos estudar um tema muito interessante, que é o testemunho de Jesus. Antes, porém, de abrirmos a Bíblia, que será no Apocalipse, eu quero convidar todos vocês a nós orarmos, fecharmos nossos olhos, para orarmos e buscarmos a presença do Senhor, tá bom? Feche seus olhos e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Deus querido, porque estamos aqui para aprender mais de Ti. A Tua palavra é rica, poderosa, a Tua palavra tem tudo que nós necessitamos para a salvação e nós Te louvamos pelo conhecimento que o Senhor nos dá através da mesma. Usa-nos nesse momento e que Teu Espírito nos ilumine para que possamos entender e praticar o conhecimento que teremos aqui. Obrigado pelas Tuas bênçãos, conforta-nos com a presença do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 17. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Ok? Apocalipse 12. Encontraram? Muito bem. Mantenha sua Bíblia aberta aí no capítulo 12 do Apocalipse. No sábado que vem, nós estaremos começando aqui a ter intérprete de Libras, que vão falar aí para os surdos que precisam ouvir o Evangelho, Lucileide? Então nós teremos aqui duas professoras que estarão apresentando o conteúdo do que vai estar sendo apresentado aqui na frente falado. Elas estarão traduzindo aí na linguagem brasileira dos sinais para as pessoas que estão aí que precisam ouvir. E eu quero já aproveitar para dizer para vocês que se conhecem alguém que é surdo, convide para vir na igreja. Ontem tivemos um casal aqui, que alguém falou que tinha sido convidado e veio para cá. E o rapaz que veio ontem, ele é alemão e estava acompanhado de uma moça brasileira aqui de Sergipe. E aí a Lucileide, mesmo não falando fluente na língua brasileira dos sinais, ela conseguiu traduzir a mensagem para esse casal que estava aqui. E eles foram muito bem acolhidos e disseram que vão voltar. E eu tenho certeza que eles não apenas voltarão, eles trarão mais amigos, mais pessoas também para conhecer, para ouvir a verdade aí na linguagem brasileira dos sinais, nas Libras. Então Deus abençoe a Lucileide. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos dessa igreja, que isso vai demandar um custo a mais. Se todos nós formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, o nosso dinheiro não vai para o céu, mas ele faz coisas celestiais aqui na terra. E nós precisamos evangelizar todos os grupos de pessoas que necessitam ouvir a pregação da palavra de Deus. Muito bem, Apocalipse capítulo 12, verso 17. 12, 17. Diz a palavra de Deus da seguinte forma: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Durante toda essa série profética que o pastor Paulo Bife tem apresentado para nós, e tem apresentado muito bem, nós temos aprendido verdades muito profundas no livro do Apocalipse.
E cada vez que nós aprendemos uma profecia, a gente fica empolgado, porque uma vai puxando o conhecimento para a outra, e são detalhes e coisas interessantes que vão aguçando o nosso conhecimento. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto aí, o testemunho de Jesus. Observe no versículo 17, que a palavra de Deus está dizendo assim: o dragão se irou contra a mulher, que nós já aprendemos que a mulher é o quê? A igreja. A mulher é a igreja. E o dragão quem é? Satanás. Então Satanás, ele está irado contra a igreja. Quando nós lemos o capítulo 12 do Apocalipse, nós vamos perceber que no decorrer dessa profecia, que começa com uma mulher que está grávida, e foi explicado aqui em noites anteriores que essa mulher gestante, ela também representa a igreja histórica de Deus, a igreja do Antigo Testamento, e essa mulher está gestante para dar à luz um filho. E esse filho, quando ele nasce, ele é arrebatado para Deus até o seu trono. E através de Apocalipse, no capítulo 19, nós aprendemos que esse menino que nasce é Jesus, porque é o único que a palavra de Deus chama de o Verbo de Deus, que tem a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, quando o Apocalipse 19 descreve Jesus, o descreve com essas características. E quando esse menino nasce no capítulo 12, é dito que ele regerá as nações com cetro de ferro, e que ele é arrebatado para Deus até o seu trono. Logo, esse menino que nasce é Jesus. Então nós podemos tirar uma conclusão muito óbvia. Quando Jesus nasceu? Quando Jesus foi levado para o céu? Historicamente isso aconteceu no ano 31, e ele nasce exatamente 33 anos antes, o que mostra que Jesus nasceu aproximadamente lá pelo ano 3, antes de começarem a fazer a contagem do seu nascimento. Ele já tinha nascido, 3 ou 4. Mas o que eu quero deixar bem estabelecido aqui para o nosso conhecimento é que esse menino que nasce é Jesus, que cresce, que tem o seu ministério, que é arrebatado para Deus até o seu trono. Depois o capítulo 12 prossegue na sua descrição, mostrando que a igreja que fica na terra, ela é levada para o deserto, e no deserto ela é perseguida pelo dragão, que é Satanás, durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. Quando nós olhamos para a história da igreja, houve um momento temporal de perseguição. E esse momento temporal, ele começa praticamente no ano 538 e ele vai até o ano de 1798. No ano 538, foi dado pelo imperador de Roma, que nessa ocasião já havia o império apenas do Oriente, lá em Constantinopla. E o imperador então reconheceu o bispo de Roma, que era o líder do cristianismo daquela região, e como Roma era uma das principais cidades do mundo, então aquele bispo, líder daquela igreja cristã, daquela congregação local, ele passou a ter ascendência sobre todas as demais igrejas. E agora então, o imperador de Constantinopla, que era o imperador do Império Romano Oriental, reconhece de forma pública, através de decreto, a soberania do bispo de Roma sobre toda a cristandade. Um pouquinho mais tarde, esse bispo vai ter autoridade civil também. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós vamos percebendo que a igreja cristã, ela vai se mesclando com o Estado, até o momento que essa igreja ela fica uma igreja estatal, ela se torna uma igreja política. Ela tem um braço de poder na religião, na fé, mas ela tem um braço de poder também ancorado na política e na força da espada. Agora, queridos, essa igreja, que deveria ser a defensora do evangelho, e ela começa assim, ela começa a se tornar perseguidora. Mas o remanescente de Deus foge para o deserto. Há perseguição, há tribulação, há sofrimento durante 1260 dias ou anos proféticos. Quando nós contamos então de 538, nós chegamos ao ano de 1798. No ano de 1798 aconteceu uma coisa interessante na história. Napoleão Bonaparte invade a Itália.
e ele manda prender, através do seu general Berthier, o Papa Pio VI. Naquela ocasião, Napoleão também se auto-coroou, rejeitando a autoridade eclesiástica, porque até então todos os reis da Europa, eles eram coroados pelo Papa, numa espécie de submissão do poder civil ao poder religioso, e assim então a igreja mantinha seu braço forte de autoridade civil sobre o poder eclesiástico sobre o poder civil. Bom, quando Napoleão então começa a sua série de invasões, ele começa a quebrar o poder religioso. E ele faz isso mandando prender o Papa Pio VI, que morre no exílio, e naquele momento, praticamente cessa esse momento histórico de perseguição que aconteceu de 538 ao longo da Idade Escura, ou Idade Média, e chega então até o começo da Idade Moderna, 1798. Bom, a profecia do capítulo 12 vai se estendendo. E ela se estende e chega nesse verso. E nesse versículo nós continuamos olhando o dragão. Há uma menção da mulher. Agora há a colocação de um elemento novo, o remanescente, o restante. Mas acontece aqui uma coisa também interessante. Há duas qualidades para o povo de Deus, duas características. E essas características, elas são distintivas para a igreja de Deus ao longo da história. Quais são as características? O povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e o quê? O testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Normalmente, quando nós falamos sobre esse assunto, dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus, algumas pessoas criticam, às vezes não gostam da forma como a igreja adventista apresenta esses temas. Mas se nós formos honestos, sinceros e leais para com o texto bíblico, nós vamos descobrir uma coisa interessante, uma coisa simples. E eu vou falar agora para vocês. Qualquer igreja pode ser a igreja de Deus, mas para ser a igreja de Deus, precisa ter essas duas características: guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E aí, queridos, nessa primeira citação, nesse primeiro slide, nós vamos perceber que ao longo do Apocalipse, nós temos a menção dessas características. Eu quero convidar vocês para a gente ler um pouquinho. Vamos lá no capítulo 1 do Apocalipse. Não custa nada, né, a gente abrir a Bíblia? Vamos lá? Não é, Igor? Vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso 2 diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o que, amigos? O testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Capítulo 1, verso 9. A palavra de Deus diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do que, irmãos? Do testemunho de Jesus. Capítulo 6, verso 9. A palavra de Deus diz o quê? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas ou a vida daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do quê? Do testemunho de Jesus. Capítulo 12, 17, nós já lemos, eu vou repetir. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: vi também tronos, e nestes sentados, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas ouvidas dos decapitados, por causa do quê?
do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Essas são as vezes que aparece essa frase, essa descrição do testemunho de Jesus no Apocalipse. Agora, queridos, essa dupla descrição da adoração verdadeira desempenha-se como norma divina para definir a diferença entre adoração verdadeira e adoração o quê? Falsa. No Apocalipse existem pelo menos 6 a 8 menções de adoração. A maioria delas vai aparecer no capítulo 13. A maioria dessas vezes, quando a palavra de Deus fala sobre adoração no Apocalipse, na verdade é dizendo que o dragão quer ser adorado. Ele reclama adoração. E nós vamos encontrar, uma vez, Deus chamando para adoração, que está no capítulo 14, 6 a 7. E nós vamos encontrar também, daqui a pouco, a expressão adorar no capítulo 19, 10 do Apocalipse. Mas o ponto importante é que essas duas características aí, irmãos, elas definem o perfil e a identidade do povo de Deus ao longo da história. Eu gosto de mencionar Isaías 8, verso 20, quando a palavra de Deus diz ali o seguinte: há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com essas palavras, nunca verão a alva, que é uma descrição de Deus. Então, quando Isaías escreveu sobre essas duas características, ele está falando no século 8 a.C., lá no século 700, no ano 700 e alguma coisa antes de Jesus. E ele está dizendo então para o povo de Deus no Antigo Testamento o seguinte: vocês querem conhecer a verdade, vocês devem usar como régua da verdade a lei e o testemunho. A lei e o testemunho. Muito bem. Quando nós falamos sobre João, Apocalipse 1:9, irmãos, era o ano 96. João está preso na ilha de Patmos, por causa do quê? Da palavra e do testemunho. Quando nós lemos Apocalipse 6, verso 9, isso aí é uma descrição do quinto selo, do quinto selo, fazendo uma descrição da perseguição que aconteceu no quarto selo. E historicamente falando, o Apocalipse no capítulo 6 situa esse versículo exatamente na Idade Média. E todas as perseguições que aconteceram para os santos de Deus na Idade Média foi por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí nós chegamos no capítulo 12 e 17, que eu já deixei bem claro que o cumprimento histórico dele é aproximadamente de 1798 para frente. O dragão está irado, mas ele não está perseguindo a mulher, está perseguindo agora o remanescente, o restante da descendência dela. E esse restante tem as mesmas características: a palavra de Deus, ou os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. No capítulo 14, no versículo 12, nós encontramos a igreja no período bem escatológico, um pouquinho antes da vinda de Jesus. E ali está mostrando a característica do povo de Deus. Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou a palavra de Deus, e sustentam a fé de Jesus, ou guardam a fé de Jesus. Pronto. Lá no capítulo 20, já é durante o milênio. E João escreve de forma retrospectiva para falar sobre aqueles que são vitoriosos. E fala sobre o julgamento. E ele diz que os vitoriosos, uma boa parte deles foi assassinada. Por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus são a razão pela qual Satanás vive perseguindo essa igreja, perseguindo o povo de Deus. Agora, queridos, uma coisa interessante que nós precisamos levar em conta é fazer a seguinte pergunta: o que é o testemunho de Jesus?
Vejam bem, estas duas partes constitutivas da Bíblia hebraica formavam a norma canônica para distinguir entre a verdade e o erro, como eu falei ainda há pouco. E vejam bem, a lei, como pode ver-se na declaração de Jesus, não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses, João 10:34. A lei no Antigo Testamento, normalmente nós dizemos que são ou os 10 mandamentos, ou os 5 livros de Moisés. Agora, nessa citação de João 10:34, Jesus está fazendo uma referência ao Salmo 82:6. Os salmos deveriam ser conhecidos como os escritos, mas Jesus diz assim: não está escrito na vossa lei. O que Jesus está falando aí? Ele está dizendo que a palavra lei, ela pode ser uma referência para todo o Antigo Testamento. Está claro isso? Agora uma coisa interessante. Jesus, quando ele vem, nós precisamos nos lembrar que ele é Deus feito carne, ok? Ele é Deus feito carne. E quando ele chega em Israel, ele amplia o antigo cânon da autoridade divina. E a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 1, na verdade não é 11 ali, é 1 e 2, diz assim lá em Hebreus: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos últimos dias, e diga-se de passagem, a expressão no grego que aparece para últimos dias aí é o termo escatom, de onde vem a palavra escatologia. Então o autor de Hebreus está dizendo que nestes últimos dias, que praticamente começam após a cruz, o que aconteceu, gente? Deus falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês e me respondam olhando nos meus olhos. A fala de Deus através de Jesus Cristo é importante? Sim ou não? É importante? Sim ou não? É. Por quê? Por que é importante? A resposta é simples. Quando nós lemos os capítulos 13 a 17 de João, nós vamos perceber muitas vezes que Jesus está dizendo assim: eu lhes dei a tua palavra, eu lhes dei a tua palavra. E ele repete isso muitas vezes. O mundo odeia a igreja, os discípulos, por causa da palavra que eu lhes fiz conhecer. Queridos, quando Jesus fala, ele está falando autorizado pelo Pai. Apesar dele ser Deus, ele é o maior instrumento da revelação de Deus. E ele veio para falar as palavras de Deus. E o próprio Jesus, ele diz assim: eu vim para testemunhar daquilo que eu vi e ouvi. E eu vim para testemunhar de quem? Do Pai. Ele veio para ser testemunha. Agora, o mais relevante, que Deus mandou profetas e profetas e profetas, mas nos últimos dias ele não mandou nenhum profeta. Veio o próprio Deus, feito carne, para testemunhar de quem? Do Pai. Então, o testemunho de Jesus é relevante. Agora, uma coisa bem importante que nós precisamos levar em consideração. A Bíblia diz em João 3, 31 e 32, por que o testemunho de Jesus é autoritativo e é superior. Vamos ler juntos. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Jesus é maior, porque ele veio de cima. E ele veio para testemunhar. O testemunho de Jesus, irmãos, é a palavra de Deus. Porque Deus deu a Cristo o Espírito sem medida. Está lá no verso 34, capítulo João 3, 34. Queridos, Jesus veio pleno.
E nessa citação aqui nós aprendemos uma coisa maravilhosa. Jesus possuiu o espírito de profecia na plenitude divina. Portanto, o testemunho de Jesus colocou a Israel ante a prova final da fé, na revelação progressiva da palavra de Deus. Testemunho que foi codificado, onde, irmãos? Nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Também as cartas apostólicas contêm a interpretação normativa de quem? Do evangelho, porque estas estão concentradas em Cristo e cheias do quê? Do Espírito. Deixa eu ver se vocês são bons alunos. Se eu quisesse terminar essa palestra agora e perguntasse para vocês o que é o testemunho de Jesus, qual seria a resposta de vocês? O que é o testemunho de Jesus? Já dá para saber? Sim ou não? O que é o testemunho de Jesus, gente? É o espírito de profecia. O que é o testemunho de Jesus? Irmãos, o testemunho de Jesus são os escritos do Novo Testamento. Esse é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus são os escritos do Novo Testamento. Ok? Isso é o testemunho de Jesus. Está aí a citação. Eu vou ler de novo. Jesus possuiu o espírito de profecia na plenitude divina. Portanto, o testemunho de Jesus colocou a Israel ante a prova final da fé na revelação progressiva da palavra de Deus. Testemunho que foi codificado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Também as cartas apostólicas contêm a interpretação normativa do evangelho, porque estão centradas em Cristo e cheias do Espírito. Tanto os evangelhos quanto as epístolas, elas falam especialmente de quem? De quem, irmãos? De Jesus Cristo. E esse ensinamento amplia o significado do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele deu sentido evangélico ou evangelístico para a expressão testemunho de Cristo. 1 Coríntios 1,6 ele fala sobre isso. Paulo também emprega aqui a frase no sentido do evangelho da proclamação da mensagem da salvação de Cristo. Então Paulo identifica o testemunho de Cristo completamente com o testemunho de Deus. 1 Coríntios 2,1 foi o testemunho apostólico que tinha que acreditar-se diante de Deus. Segundo Tessalonicenses 1,10 fala que o testemunho deles é a palavra de Deus. Paulo não se envergonhava de morrer pelo testemunho de nosso Senhor, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 8. Então eu quero fazer uma síntese disso aqui, dizendo para vocês o seguinte: toda a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, é em si mesmo uma parte constitutiva do testemunho de Cristo às igrejas em particular. É seu testemunho para as igrejas. É óbvio que aqui estamos tratando com os testemunhos canônicos do Espírito dentro das Escrituras do Novo Testamento e seu Evangelho de Jesus Cristo. João sofreu em Pátimos por este testemunho de Jesus, Apocalipse 1,9. E inumeráveis mártires sacrificaram suas vidas por este testemunho no curso da história. Apocalipse 6:9. Pensa comigo um pouquinho. Os cristãos foram perseguidos porque eles criam no Antigo Testamento ou porque eles criam nas palavras de Jesus? Porque as palavras de Jesus, irmãos, era uma interpretação amplificada do Antigo Testamento. Só que a interpretação que os discípulos davam não era aceita. E eles foram perseguidos, eles foram martirizados, eles foram maltratados. Observe que quando Jesus fala para a sua igreja em Mateus capítulo 28, no versículo 18, ele diz assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, façam discípulos, indo, batizando e ensinando
A quê? Ensinando a quê, gente? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá, quando nós estudamos Apocalipse 14, versículo 12, que diz que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus significa que os mandamentos e a fé ou o testemunho de Jesus, eles também devem ser guardados, observados, respeitados e valorizados. Isso é uma interpretação nova, né? Normalmente, nós imaginamos que os escritos de Ellen White são espírito de profecia. Não deixam de ser, mas isso é uma aplicação secundária. A aplicação primária e exegética é de que o espírito de profecia, ou melhor, o testemunho de Jesus, são os escritos do Novo Testamento. Agora, queridos, João foi preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esses eruditos que estão aí na tela, Beckwith, H.B. Sweet, Elia Voss, R.H. Muncy, G.B. Card, A. Tritz, G.R. Beasley Murray, entenderam as expressões genitivas de Deus e de Jesus em Apocalipse 1, 2 e 9 como genitivos subjetivos, quer dizer, como autorrevelações de Deus e de Jesus à igreja. O testemunho de Jesus, ou a autorrevelação de Jesus, ela é registrada, ela é escrita, e ela foi registrada nos 4 evangelhos, e nas epístolas, e nos livros todos que compõem o Novo Testamento. Então, queridos, toda a revelação de Jesus Cristo é em si mesmo uma parte constitutiva do testemunho de Cristo às igrejas em particular. É seu testemunho para as igrejas. É óbvio que aqui estamos tratando com os testemunhos canônicos do Espírito dentro das Escrituras do Novo Testamento e do Evangelho de Jesus Cristo. E é por causa desse Evangelho e dessa revelação que João e a igreja é perseguida. E sabem, queridos, é esse testemunho que a igreja precisa sustentar, mesmo diante das ameaças, até de um decreto universal de morte. Você vai me perguntar assim, mas qual é a relevância disso? A relevância é simples, irmãos. Sustentar o Novo Testamento significa rejeitar um monte de erros que a maioria das igrejas pregam por aí, dizendo que Jesus ensinou, quando na verdade ele não ensinou. Entendem? Guardar a doutrina, guardar a fé, exige comprometimento. O Senhor Jesus disse, em São João, no capítulo 7,17, ele falou assim: quem quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Esse é um teólogo adventista. E ele diz o seguinte: estamos de acordo com Muncy, que é outro teólogo, que diz que o testemunho dos mártires não foi fundamentalmente seu testemunho a respeito de Jesus, e sim um testemunho que tinham recebido dele. Apocalipse 12, 17. Tinham-no aceito, recusaram abandoná-lo, e por conseguinte foram o quê? Executados. O testemunho, não menos que a palavra, foi uma posse objetiva dos mártires. A palavra de Deus, Antigo Testamento. Testemunho de Jesus, o Novo Testamento. Kenneth Strand, outro grande teólogo adventista, especialista no Apocalipse, ele diz assim: no livro do Apocalipse, a fidelidade à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo separa o fiel do infiel e conduz à perseguição, que inclui o próprio desterro de João e o martírio de outros crentes. Agora, queridos, que interessante. Então, isso é conclusivo. Agora, quando nós comparamos Apocalipse 12, 17 e 14, 12, irou-se o dragão contra a mulher,
foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. Perseverança por quê? Porque essa igreja vai continuar sendo maltratada, perseguida, afligida, e ela necessita de perseverança. A perseverança dos santos é medida pela sua fidelidade à palavra de Deus, ou aos mandamentos de Deus, e a quê, irmãos? E aos ensinos doutrinários que Jesus nos dá no Novo Testamento. Agora, queridos, o espírito de profecia, no capítulo 19, quando nós lemos o capítulo 19, nós precisamos agora entender essa explicação. Vamos ler então Apocalipse 19, verso 10, para nós desmistificarmos um pouquinho o sentido dessa palavra. Capítulo 19, verso 10, a palavra de Deus diz assim, 19:10. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a quem? A Deus. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Esse versículo é muito significativo. Agora vamos colocá-lo no seu devido lugar. João está lá. João era profeta, sim ou não? Era. Ele está no contexto do capítulo 17. Qual é a descrição do capítulo 17? Uma mulher sentada sobre uma besta. Essa besta ferida de morte, ela volta a ter saúde. E ela vai agrupar o mundo todo com um objetivo. Qual é o objetivo? Adoração. Adoração ao dragão. E aqui está a razão de todo o grande conflito no tempo do fim: adoração. Agora o anjo vem, mostra o julgamento da mulher, mostra a Nova Jerusalém, e João está tão comovido que ele vai e se ajoelha aos pés do anjo. Aí o anjo pega João pelo braço e diz assim: não faças isso. Não faça o quê? Não adore outro ser que não seja Deus, ainda que seja um anjo. Ainda que seja um anjo, não adore. Adore somente a Deus. É por causa da adoração verdadeira que todos foram martirizados, os fiéis de Deus. E o grande lance do dragão é querer que o mundo o adore, porque ele quer ser Deus. Agora João leva uma advertência do anjo, e o anjo diz assim: adore somente a quem? A Deus. E ele diz assim: eu sou conservo teu e de quem mais? Dos teus irmãos. Quem eram os irmãos a que ele está se referindo? A congregação? Não. Ele está se referindo aos irmãos de João, que têm o quê? O testemunho de Jesus. E aí ele explica. E o que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Então vejam bem, o anjo está dizendo para João o seguinte: não é a congregação, irmãos, não é todos os irmãos. Ele está se referindo a João como um profeta, está dizendo que os irmãos dele, que registraram testemunho de Jesus, eles têm o testemunho de Jesus, que é dado através do espírito de profecia. Ou seja, o Espírito Santo concede a profecia. O Espírito Santo concede a profecia. Portanto, João está sendo caracterizado como um profeta. E o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Em outras palavras, é o Espírito de profecia que media o verdadeiro testemunho de Jesus. Não é qualquer um falando ou qualquer um escrevendo. Somente o Espírito Santo pode, de fato, atestar e comprovar o que é o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Bom, eu quero ir para o final
e dizer para vocês agora algo aqui para a gente terminar. Qual é a conexão dos escritos de Ellen White com o testemunho de Jesus? Normalmente nós adventistas do sétimo dia aplicamos o termo espírito de profecia para os escritos de Ellen White. E isso às vezes gera um pouquinho de confusão. Vejam bem, eu estou praticamente não pregando para vocês, mas dando uma explicação. O que eu falei até agora nega o dom profético de Ellen White? Não. Agora uma pergunta: o dom de profecia sobre Ellen White nega o testemunho de Jesus? Também não. Mas nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu quadrado, ok? Uma das maiores críticas que a igreja adventista enfrenta, eu até coloquei aqui, a primeira coisa aqui foram as acusações. Se você for na internet, você vai encontrar ex-adventistas e pastores de outras igrejas, todo mundo batendo à vontade nos adventistas e dizendo o seguinte: esse povo faz dessa mulher uma papisa, eles adoram Ellen White, os seus escritos estão acima da Bíblia, e eles dizem assim: os adventistas não são uma igreja séria, são uma seita, porque colocam os escritos de Ellen White no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Quem critica a igreja adventista não conhece nada, nem sobre a igreja adventista e nem sobre Ellen White. E eu acho assim uma tremenda desonestidade quando você começa a falar de alguém ou de alguma coisa sem ter o conhecimento básico a respeito. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeiro ponto ali: os escritos de Ellen White são o espírito de profecia de Apocalipse 19:10? Em primeira instância, não. Porém, seu aparecimento e a sua ministração não nega. E eu vou dizer por quê. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo São Paulo fala sobre os dons espirituais. E quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, ele não fala sobre o fechamento do dom de profecia na história da igreja. Ou seja, a igreja de Deus sempre teve profetas ao longo do tempo. Quando Estevão prega diante do Sinédrio, ele é assassinado, ele fala como um profeta. No capítulo 8 de Atos, nós temos as filhas de Filipe, que eram 4, e elas eram profetisas. O apóstolo João, no ano 96, ele está descrito no Apocalipse como um profeta. E quando nós olhamos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, a Bíblia diz que o profeta fala aos homens, exortando, advertindo e consolando. Em todos os momentos da história, quando Deus levanta o seu povo, ou quando Ele levanta o remanescente, Ele colocou uma voz profética para conduzir. Aí a pergunta é: a Bíblia não bastaria? O detalhe é que, com a Idade Média, a Bíblia foi soterrada sob o lixo da apostasia e dos erros, que, sabem, queridos, ficou difícil ter uma interpretação correta da Bíblia. Com essa minha fala, eu estou dizendo que Ellen White traz uma interpretação correta da Bíblia? Também não. Também não. Ellen White não surgiu para isso. Ela se auto-intitula como uma luz menor, que vai preparando os olhos, adaptando-os para uma claridade maior. Quando nós lemos Ellen White de verdade, nós vamos descobrir que em momento algum ela coloca seus escritos acima da Bíblia. Pelo contrário, o último sermão dela em público, ela pregou um sermão, depois sentou lá na cadeira, em seguida se levantou, veio aqui diante do público todo, e ela disse assim: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Recomendo-vos este livro. A igreja adventista do sétimo dia deveria ser reconhecida como a igreja de um só livro, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora, queridos, onde é que Ellen White entra? Capítulo 2 de Joel. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2, para nós esclarecermos de forma muito rápida isso aqui. Capítulo 2 de Joel, versículo 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo
e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Presta atenção no detalhe. Quando se cumpriu isso aqui? A profecia de Joel se cumpre parcialmente em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre toda a igreja, eles falam línguas e pregam o evangelho de uma forma poderosa. Agora me responde uma coisa. Lá em Atos 2 o sol escureceu? Houve colunas de fogo? Teve quedas de estrela? Não. Quando é que nós vamos presenciar esses eventos? De 1755 em diante. 1780, 19 de maio, o sol escureceu. 13 de novembro de 1833, queda de estrelas. Nós vemos sinais escatológicos, sinais no céu, sinais no mundo astronômico. Agora, queridos, atrelados aos sinais, nós temos a profecia do derramamento do Espírito Santo, colocando dom de profecia dentro da história do povo de Deus, concomitante com os eventos finais. Quando Ellen White fala sobre o seu chamado, ela não o coloca à luz de Apocalipse 19, ela sempre defende à luz de Joel 2, ok? O detalhe é que essa era uma profecia sobre o tempo do fim. E quando nós lemos Apocalipse 12, 17, que também fala sobre a igreja do tempo do fim, a igreja que está sendo perseguida e que sustenta o testemunho de Deus, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, eu quero dizer que todos os escritos de Ellen White, para quem estuda de verdade e com honestidade, vai descobrir que em momento algum ela chama atenção para si, mas está sempre chamando atenção para quem? Para a Bíblia, para o testemunho de Jesus. Ela não está nem acima, mas também não está fora da realidade profética e dessa realidade escatológica. E eu quero terminar com uma citação de Ellen White. Vejam bem, na última parte ali, eu digo para vocês que o dom profético na igreja de Deus não ficou limitado historicamente ao primeiro século. E qualquer dom deve ser aferido pelo testemunho de Jesus, ou seja, pela Bíblia. E quando nós vamos à Bíblia para medir qualquer ministério, nós vamos descobrir se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele não estará acima da Bíblia, mas ele estará sendo medido pela Bíblia, julgado pela Bíblia. E aí está essa citação do livro Primeiros Escritos, página 78. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra, como vossa regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Amém? Eu acho que essa citação, ela sintetiza muito bem o papel de Ellen White dentro da igreja adventista. Agora, queridos, para terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho o menor receio, nem a menor vergonha de dizer que essa igreja tem uma profetisa. Entenderam? Não dá tempo de falar de Ellen White aqui. Eu até gostaria de falar. Mas em novembro nós teremos um congresso para falar só sobre isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 2 homens foram chamados para ser profetas no tempo de Ellen White. E os 2 rejeitaram. Ela recebeu a mesma visão que eles. Qual era a diferença? Ela teve coragem de falar de Jesus. Quando nós lemos Ellen White e nós percebemos que essa mulher tinha a 3ª série do ensino médio, do ensino fundamental, tinha saúde muito frágil, quando ela escreve mais de 100.000 páginas, e se você estuda de forma séria, na área da educação, na área da saúde, na área da psicologia e em tantas outras áreas, nós temos que ser muito desonestos para dizer que essa mulher não tinha algo de especial, de diferenciado, para ter dado uma contribuição tão grande em termos literários. E não apenas escrevendo o que bem entendia. Quando você testa os seus escritos, é impossível
não dizer que essa mulher não tenha sido inspirada pelo Espírito de Deus. E eu digo mais, todos aqueles que criticam, quando nós falamos de Ellen White como profetisa na igreja adventista, eles a criticam porque não é profetisa da igreja deles. Só isso. Só isso. Então eu termino fazendo uma recomendação. Leia os livros da Bíblia, os 66. E quando você lê algum livro de Ellen White, você vai descobrir que nenhum livro dela está na contramão do que está escrito aqui. Por quê? Porque o mesmo Espírito dos profetas que inspirou as profecias da palavra de Deus no Antigo Testamento e o testemunho de Jesus no Novo Testamento, também inspirou esses testemunhos para a igreja do tempo do fim. Eu creio, e vou continuar crendo, porque Deus não se limita a um momento da história. Ele continua conduzindo o seu povo e o conduzirá até o fim. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quantos creem nessa mensagem, levanta a mão e diga amém. Deus seja louvado. Agora eu desafio todos vocês, leiam os escritos de Ellen White. Leia com honestidade, leia com sinceridade. E eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. Não estão acima da Bíblia, mas eles nos ajudam a ter uma compreensão e um amor maior pela palavra de Deus. Iremos ouvir um louvor, e enquanto ouviremos um louvor, nós teremos um batismo, não é isso? Cadê a moça do batismo? Já está lá atrás. E eu quero pedir que vocês tenham paciência, irmãos, porque tratar de temas complexos em pouco tempo é um desafio muito grande. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Mídia, por favor. De Deus se faz presente nesses dons. Permanece a fé com seu poder, a esperança em Deus com seu vigor. O maior desses dons é o amor. Se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu morra por alguém ou distribua meus bens sem fim, mesmo que eu conheça os mistérios e toda a ciência, se em tudo crer, se eu não tiver amor, permanecem a fé, a esperança e o amor. A imagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanece a fé com seu poder, a esperança em Deus com seu vigor. O maior desses dons é o amor. O amor não se conduz só para ter mais benefícios para si, e nem se alegra ao ver o mal. Tudo sofre e tudo espera, pois tudo suporta, se em tudo crê. O puro e santo amor, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, todas elas cessarão. A ciência passará, o amor jamais acabará. Quando vier o que é perfeito, face a face veremos o verdadeiro amor. Permanece a fé, a esperança e o amor. A imagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanece a fé com seu poder, a esperança em Deus com seu vigor.
Hoje é um momento muito especial. Ontem eu fui surpreendido aqui pela Ilani. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero ser batizada. E isso é muito legal. E ao mesmo tempo é surpreendente, porque eu oro para que Deus mande as pessoas para aceitar a verdade, para serem batizadas. Irmãos, o fruto da pregação do Evangelho é o crescimento da igreja e, acima de tudo, a salvação das pessoas. A Ilani já tem um irmão que é pastor, o pastor Yamazaki. Trabalha em Salvador, né? Salvador. E ela mora aqui em Aracaju, um pouquinho longe da família, né? Praticamente só você. E ela tem vindo à igreja, conhece a verdade, está aqui para ser ovelha de Jesus Cristo neste rebanho. Eu quero chamar aqui na frente o seu esposo, as amigas, irmãos, quem veio. Quero cumprimentar os irmãos que estão assistindo pelo YouTube, a transmissão aqui do batismo. Deus abençoe vocês. Imagino que há uma emoção muito grande agora em família, pela decisão da Ilani. E eu perguntei, quem é que conhece a Ilani aqui? Aí a Akisa falou assim: não, eu conheço. Então, Akisa, fica aqui pertinho. Quem mais aqui já conhece a Ilani, tem amizade com ela? Alguém aqui da igreja? Tem alguém assim mais chegados? Rosildo e Átila. As palavras estão começando a tropeçar aqui na minha boca. Então eu quero dizer para você, Rosildo, Átila, Akisa, pastoreiem esta ovelha, viu? Me ajudem no pastoreio. E quero dizer para você, esposo, como é o nome dele? Márcio. Márcio, seja bem-vindo, viu? E a gente vai ficar muito feliz quando vocês todos estiverem aqui, tá? Filho, filha, amigas, sejam bem-vindas, viu? Deus abençoe muito vocês. Aqui é o lugar de vocês. E o céu fica bem melhor em família, né? E com os amigos também, né? Boa noite, igreja. É um momento de muita alegria estar aqui, nesse momento tão especial. É um momento muito esperado, mas nem eu sabia que o dia seria hoje. Eu acho que Deus, Ele traçou um plano com um objetivo único e disse assim: eu vou arrebanhar aquela ovelha, porque eu tenho um bom pastor em casa. E o bom pastor é o meu irmão de Salvador, que todas as vezes que ele fala comigo, ele fala da necessidade de ter um relacionamento com Deus, de ter intimidade, de buscar, de alimentar a fé. E hoje ele recebeu a notícia, desde ontem que eu contei, ele recebeu a notícia com muita alegria. E o que me deixa mais alegre, que mais contente, é que o primeiro ministério que o meu irmão cuida é o da família. Como irmão, como pai, esposo, como companheiro de tanta jornada. E eu sei que hoje ele está muito alegre, meu coração se enche muito dessa alegria. E a alegria de ter escolhido a Deus. Eu não sei como Deus vai trabalhar a obra em mim. Ontem à noite eu falei com o Rosildo, e eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente. Eu me encontrei com o Rosildo no dia 31 de julho. Nós nos encontramos no meio da rua. Eu mandei 2 áudios para Rosildo. Rosildo não viu os áudios. Aí ontem eu disse a ele: Rosildo, ele é assim mesmo. Eu não sei se você escutou os áudios, mas eu estou te dizendo que amanhã eu vou me batizar. Eu estou com medo, porque a gente sente o medo. Meu irmão disse que é a briga da natureza humana e a natureza espiritual, né? Mas eu estou confiando num Deus que muda vidas. E se Deus pode tudo, Ele pode mudar a minha história também. E não estou confiando em mim, eu estou confiando nele. Eu estou pedindo a Ele para que Ele me sustenha nos seus braços e me alimente com a sua palavra, para que eu possa estar dando testemunho de fé, de amor e de esperança. E que Ele volte logo. Né? Que a gente espera que o Senhor volte logo. Então, não poderia deixar de dizer isso à igreja, dizer ao meu irmão que está acompanhando pelo Instagram ou pelo canal YouTube, que eu amo, que ele é um bom pastor e que esta ovelha vem para a casa de Deus. Amém, amém. Muito bem. Estamos contentes pela tua decisão, Ilani. E nesse momento,
os anjos fazem festa no céu por essa decisão. A igreja é o único lugar onde o pecador é mais importante do que o santo. Então você está em casa. Todos nós estamos na oficina para ser melhorados. O teu nome está sendo escrito no livro da vida agora. E é para a remissão dos teus pecados que, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem... Entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Sempre servir-te por onde for. Nós iremos encerrar com oração. Lembrando que quarta-feira estaremos aqui novamente. Convidamos toda a igreja e todos os amigos para se conectarem pela internet na pregação, no culto da quarta-feira. E no sábado estaremos aqui às 9 horas, começando uma programação muito especial. Eu quero orar com todos vocês, mas eu quero chamar aqui na frente um casal que em breve vai estar sendo também parte deste rebanho, que são vocês dois, né, da classe de espanhol, né? Posso orar por vocês? Por favor. São amigos que o Marcos cuida lá, né? E na classe de espanhol, né, Lu? Lu, vem aqui, fica pertinho dos nossos amigos. Um dia desses eu fui lá para participar da lição com eles, enrolar a língua no espanhol, né? Sejam bem-vindos, né? Deus abençoe muito cada um de vocês. Só me lembra teu nome? Iane e Alan. Eles estão aqui animados, estudando a palavra de Deus, já são nossos queridos. Você já vem de uma igreja, não é isso? Ou é você? Da Batista, e você também. Já foram batizados lá, né? Já, você também. E eles estão aqui estudando juntos conosco a palavra do Senhor. Amém? Eles já amam Jesus, já o aceitaram como Salvador pessoal, mas estão se aprofundando na doutrina, na palavra, e nós estamos contentes por vocês. Há mais alguém aqui que ainda não foi batizado nessa igreja e que quer ir para o céu, quer ser salvo por Cristo, quer ter seu lugar ao lado do Senhor? Todos querem, né? Eu quero orar com aqueles que querem renovar o seu compromisso de fidelidade ao Senhor também. Fique em pé onde você está e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que habita nos céus, louvamos o Teu nome, de uma forma especial pela Iane e pelo Alan, que estão aqui à frente, jovens que Te amam, que Te servem, que estão dedicando a vida ao Senhor. Eu quero Te rogar, ó Deus, que os abençoe para que eles possam compreender mais e mais a Tua verdade de forma mais profunda. E abençoe todos os amigos que nos ouvem pela internet para que possam ter convicção
da verdade pela tua palavra. A nós outros que aqui estamos, renova o nosso compromisso e nos torne cada dia mais obstinados na obediência, na fidelidade. E aceita, Senhor, a nossa gratidão e louvor. Nós bendizemos o teu nome pela graça de Jesus. Nós bendizemos o teu nome pela salvação. Nós te bendizemos pelo teu amor e o fazemos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Iane, Deus abençoe. Alan, Deus abençoe muito vocês. Queridos, Deus abençoe a todos. Gostaríamos de lembrar a vocês que terça-feira, às 5 da manhã, no nosso canal no YouTube,